centésimo, 17º encontro, quem diria? Nosso amigo Victor Loyola e a Tatiana estão perdidos pelas ruas de São Paulo, no meio do tráfego, mas eu estou aqui, cercado por essas mentes brilhantes. Pessoas maldosas poderiam imaginar que eu estivesse fazendo aí alguma referência à estrutura capilar dos meus amigos. Longe disso, eu estou realmente falando da inteligência deles. Meu amigo Cleveland Prats, meu amigo Marcelo Gutermann, de que eu tive a honra de ser mestre de cerimônias nesse final de semana, que ele deu uma palestra, eu fui lá fazer a introdução, apresentá-lo, o que não é difícil, né? E o nosso zagueiro central, hoje a gente pode ir para o ataque sossegado, é Rodrigo Delosso, ali oscilando uma imagem mais nebulosa e às vezes mais definida, mas está tudo bem, estamos aí. Bom, vamos começar agora com a nossa tradição atualizada de falando das pesquisas. Claro que ao final a gente vai ter que fazer aquele Gutermômetro, né? E aí, Xará, novidades? Nenhuma. Poxa, Deixa não é eu... possível, cara. Poxa, Não. toda semana eu venho aqui na expectativa que você vai dizer, não, eu vejo as pesquisas, ouço uma Então, coisa aqui e ali, parece que estão dando uma ajustadinha, aí você vem e corta meu barato. você sabe que isso aqui é que nem nuvem, né? Você Cada um vê fala, o que quer. não. Você olha uma hora, não parece que não mudou. Você fica olhando, né? Você fica olhando, parece que não muda. Mas quando você tira o olho, passa 15 minutos e olha de novo, você vê que Aí mudou, mudou, entendi. né? Então, o problema de ficar vendo toda semana é que não muda de semana para semana, pelo menos nessa altura do campeonato, né? Se bem que a Certo. gente já deveria estar vendo mudanças mais bruscas, mas essa semana também teve 7 pesquisas, já estão todas aqui, e você vê, putz, estabilidade. Na semana passada estava 6,5 pontos de média de diferença, hoje está 7, então aumentou meio ponto a diferença. É, enfim, que não significa nada, ou seja, não mudou muita coisa. A coisa, acho que de relevante, né? Acho, é que as pesquisas mais badaladas, que são do IPEC e do Datafolha, são os dois outliers hoje, né? Elas eram pesquisas, principalmente Datafolha, mais próximas da média das outras, sempre um pouco mais puxadas, mas mais próximas da média, e agora as duas se tornaram outliers, né? Principalmente do IPEC. IPEC são 15 pontos de diferença, Datafolha 11. A média, considerando as duas, está em 7 pontos. Se, Então é isso. assim, só um exercíciozinho assim de esperança e otimismo. Se tirasse as duas, a média cairia para quanto? Tem um, assim, se fosse dar um chute. Putz, eu posso fazer essa conta neste momento. Ah, como é Só tirar bom, né? aqui. Gente eficiente é isso, né? Tira a Datafolha, tira o IPEC. Tem que tirar esse IPEC aqui também, né? Porque nós estamos falando de 15 E dias, 4 de veja a mágica, setembro. e vamos ver a mágica Esse acontecer. Datafolha também tem que tirar. É, Tem esse outro IPEC IPEC aqui, aí. 29 de agosto, também tem que tirar. É, a média cai para 5,5. Aquele, Estava mostra em no gráfico para eu 7. ver bonitinho. Fica mais É, legal, é mais emocionante. Ah, mas não é, tá, não muda muita nada, coisa. nada do outro mundo. É, mas de 7 cai É, para 5,5. é, de Cinco e 7 cai meio para empate 5,5. técnico, né, Xará? Tá no técnico e tal, mas, puta, numericamente para trás. Normalmente, numericamente, não é tão, né? A rejeição, as rejeições e a aprovação do governo tem mudado alguma coisa, Xará? Eu não tenho acompanhado, para ser bem sincero, É porque eu porque li em não algum tenho, lugar que tô parece que a sem rejeição tempo. do Lula estava aumentando e a do Bolsonaro caindo, né? Então, eu tô agora fazendo um levantamento de segundo turno, Sim. porque já estamos chegando próximo, tal, então eu tô focando no segundo turno, mas eu vou Bom, tentar fazer um levantamento também de rejeição, a certeza que porque temos é é que haverá um importante. segundo turno, então. Ah, certeza. cem por Dificilmente. cento, 100%. E esse cem por desespero cento aí do porque pessoal do PT? Porque a Simone está crescendo, né? Então, você Da onde ela tá tem tirando o voto? Do a Ciro? do. Do Putz, Lula? eu acho que é do Lula. Acho que é do Lula. Engraçado, eu nunca tinha ouvido ninguém que fosse votar na Simone Tebet. Hoje, conversando com o pessoal das antigas lá da minha época de escola, vi duas mulheres falando que votariam nela. Então, você vê, olha, cresceu nas últimas 2 semanas, tá vendo a linha azul aqui? Isso é a Simone, né?
Certo. Então, eu acho que ela tira uma parte dos votos do Lula. Hoje, eu não sei, eu acho que foi da Quest, foi essa última que saiu hoje, né? Que mostra qual a segunda opção de quem vota no Ciro e na Simone. Do Ciro era 70-30 para o Lula e da Simone era meio a meio. Entre Lula e. Não, acho que era ligeiramente superior pro Bolsonaro do que pro Lula. Tipo Da Simone 55, Tebet. 45. É, da Simone. Isso numa média Então, ponderada daria quanto de herança para cada um? 30%. ah, Quanto que o Ciro tem? o Ciro tá com. Quer ver? É que aqui eu não consigo ver os dois, né? Porque não tá discriminado. Mas o Ciro deve estar. Se essa média aqui está em 13,7, O Ciro deve nós estar estamos com 5 e falando ela com 7? Com é 8? 5 e 8, vai. Então o Bolsonaro Por tem aí. 1,5 dos votos do Ciro e tem 5% dos votos da Não tem a Simone Tebet. Teria mais. hipótese, não tem a hipótese do Ciro apoiar o Bolsonaro? Então, o problema não é o Ciro apoiar o Bolsonaro, o problema é ele transferir voto, né? Eu acho que apoiar o Bolsonaro ele Porque, não vai, mas ele é, tem batido significativamente mais no PT, na minha opinião. não, sem dúvida, até Até por por, uma questão tática e tal, é, mas, e até também o- porque o PT tá pregando um voto útil aí, né? Tentando tirar é. voto do Ciro já no primeiro turno, né? Então ele Agora, tá lembra, respondendo à lembra, altura. lembra que a Marina apoiou o Aécio, né? Não adiantou porcaria nenhuma. O Não, eu pessoal da achei Marina legal, ó, votou falando na Dilma. nisso, hein? Importantíssimo o apoio da Marina pro Lula, hein? Então, Pô, eu vi, mudou a assim, cotação do dólar. eu vi a repercussão, eu realmente não entendi, para ser bem sincero, porque colocaram como uma grande. Quando o Alckmin se junta ao Lula, isso é notícia, eu não tenho dúvida. Agora, quando a Marina se junta ao Então, eu Lula, fiquei pensando, será que essa Marina é a mesma que ganhou, teve 1% dos votos na última eleição? É a mesma? Desculpa, Porto, posso botar minha colher nessa história? Por sempre. Acho que a única coisa que eles quiseram foi tentar criar um fato, só isso, porque não mas agrega é fato nada. zero, né? É, Mas mas Porque, para eles, então, a Marina apoiar o Lula, para mim é uma coisa tão natural. Ah, porque eles brigaram no passado. Ela brigou com a Dilma, né? Ela não brigou com o Lula. mais A- ou a- menos, O né? Ela problema, o brigou. problema é na Dilma. Não, você tem desse. Na verdade, Não, ela foi espirrada, ela foi espirrada do governo não do é isso. Lula. Ela falou que o PT roubou tudo. Tem vídeo dela aí dizendo, não, claro que roubou e tal. Apesar de que é Sim, aquela história, né? Esse pessoal perdeu a total vergonha na cara, né? Assim, nesse sentido, até dá um ponto pro Ciro, né? O Ciro, das coisas que se pode dizer do Ciro, uma delas eu acho, né? É que ele ainda tem alguma vergonha na cara, né? coerência. Porque assim, você vê o Alckmin dizer, não, estão usando meus vídeos. Aí você, pô, eu vi hoje um vídeo da Marina lá naquele programa Pânico falando lá, não, foi roubo, foi isso, foi aquilo. E esse pessoal junta, assim, se realmente, cara, é uma coisa assustadora, assim, a falta, a cara de pau dessa gente, cara. É muito louco. E eu vi a Dora Kramer explicando, nossa, o apoio da Marina é algo pontual, relevante. Falei, caramba, será que é a mesma Marina, aquela que aparece de 4 em 4 anos, que na última eleição teve 1% dos votos? Falei, cara, é um É, negócio meio. relevância meio zero. É, Ela é assim, é relevante do ponto de vista de imagem no exterior, né? De voto não, voto é zero. De imagem no exterior, você pô, mais uma pedrinha ali no caminhãozinho do Lula como o cara que vai salvar a Amazônia, né? Que é o que é, importa pro pessoal lá fora. Então, é nesse o. sentido, ele ganha. Agora, voto zero. eu tô Aliás, achando que o Macron primeiro precisa se preocupar em salvar girafas lá na França, viu? não, eu achei. Girafas francesas. Realmente, eu achei legal o The Guardian dizer que se o Bolsonaro ganhar, seria ruim para a democracia. Aí eu fiquei pensando, porque se o Bolsonaro ganhar, porque teve mais votos, né? Não é assim? Para ganhar a eleição, teve mais votos. Se ele Não, teve mas mais, ele vai ganhar com muita abstenção. Não é assim. Se todo mundo for votar, ele perde no primeiro turno. o Bolsonaro, Né? é porque eu fiquei Segundo pensando, The Guardian. se ele ganhar a eleição, é porque teve mais votos. Se ele teve mais votos e a vontade da maioria que se manifestou, como é que isso pode ser ruim para a democracia? Teria que ganhar o candidato que ganhou menos. Tudo bem que a gente sabe que democracia não é só a prevalência da vontade da maioria, é também o respeito, né, dos direitos das minorias. Mas a base,
A democracia nasce do império da vontade da maioria que se manifesta ali dentro de uma regra do jogo. Eu achei meio esquisito esse negócio. Parece uma coisa meio assim. Democracia é bom se o nosso candidato ganhar, né? Mas o The Guardian também, né? Meio panfletão lá, não tem, acho que, essa relevância. Tem coisa mais séria lá. Bom, meus amigos, não dá para encerrar a questão das pesquisas sem fazer aquele nosso Gutermômetro. Eu vou deixar o Rodrigão, que é mais otimista, por último, para me sentir um pouco melhor. E vou começar por esse poço de entusiasmo, de esperança, que sempre nos brinda, né, com essa luz, com essa aura de dias melhores. Cleveland, como é que está o seu termômetro eleitoral? Quantos por cento de chance para o Lula, quantos por cento de chance para o Bolsonaro? Para o Lula, 99% de chance, para o Bolsonaro, 1%. Putz, eu comecei pelo lugar certo mesmo, né? Não, é simplesmente olhando a rejeição dos dois. Simplesmente olhando a rejeição dos dois. Só isso. E você pagaria, por exemplo, 10-1 que o Bolsonaro vai perder a eleição, né? Afinal de contas. pagando Não 100 vem pra tentar 1. fugir da aposta, não, viu, Não, Marcelo? Não não, vem com essa, não, não, tentar dar o não. golpe. Tô dando Você tá golpe. Ele tá pagando parecendo. 100 para 1, ué. Eu tô pegando. Você viu que eu falei 10, não falei nem 100-1, mas tudo bem. Bom, o Cleveland seria aquilo que a gente chama na pesquisa de outlier, ou Xará? Ele seria cortar. Nessa amostra, sim. Né? Se bem que é assim, depende da dispersão, né? Que Entendi. o outlier depende da volatilidade da, Velocidade. da amostra. Só esclarecendo, não é uma torcida, não. É só o que É eu só tô a olhando. constatação. Você É já uma dá análise, você já dá perfeitamente, como tá claro, certo. A gente tá claro. percebe, tá claro. Mas não é não, torcida pelo Lula, eu tenho certeza absoluta que não é. Mas é um certo ceticismo, a meu ver, um pouco exagerado. Vamos tentar melhorar um pouco isso. Marcelo Guterman, o Gutermômetro mudou? Não, estava 75-25, né? Não É, mudou, não. não, bom, já tem um Não, bom sinal. Passou um tempo e ele não retroagiu. não retroagiu, mas também não melhorou, não. Também não melhorou. Tudo bem. Bom, vamos lá para o meu amigo Rodrigão. E aí? Quais são as suas apostas? Como é que está o seu termômetro aí? O que tava semana passada? 60-40, né? Você tinha falado Bolsonaro 60, acho que 40. Acho que é isso aí. E... Não, tá 55-45 agora. Dei uma piorada aqui. Então É o teta da opção. é isso aí. Deu uma comidinha na gordura da UPIS. É o seguinte, eu acho que é aquela coisa da última eleição, talvez um pouquinho mais apertado. 52-48, 53-47. Não, a última eleição foi 54 56 ou 54 a 54 a 46. 46. Foi isso, né? Isso. É isso aí. Eu acho que vai ser aí. Não vai ser muito diferente disso, não. A não ser que tenhamos uma grande surpresa, muita. Não, mas peraí, nós estamos falando de probabilidade e não de votação, né? Não, eu tô com. Não, sim, sem dúvida. Verdade. Então, como eu acho que a eleição vai ser isso, pra mim, a minha é tipo 80-20 Bolsonaro. Não consigo ver o Lula ganhando essa eleição. Deve ser o efeito da minha bolha, do que eu vejo por aí, né? De todas essas manifestações que parecem não ter relevância nenhuma, mas que É wishful thinking, né? deve ser isso, deve ser isso. Ó, Não, chamando o Vitor aí não, para dar o palpite dele. Vamos ver se ele exatamente, está mudou. Ele chegando. estava com 65-35, né? Vamos ver, ó, não vamos falar, ó, nós tivemos aqui as Já prévias tive- aqui do termômetro, nós não vamos falar para você que a gente não quer te influenciar, tá? Mas a gente quer saber aí como tá. Na última você estava 65-35, né? Eu mantenho. Mantenha assim, Então, ó, assim, ó, o Xará também manteve 75-25. O Cleveland, que é um cara que se notabilizou pela sua ponderação, pelo seu otimismo, ele dá 99-1. Para ele o Lula tá eleito, né? Tá eleito. Não é torcida, não, eu sei disso, é verdade. Para ele não ser acusado aí de neopetista, apesar que tem bastante neopetista no mercado. O Rodrigão já fala em 55-45 e eu já falo em 80-20. Né? No caso, 80-20 para o Bolsonaro. claro, é que eu E tô falando. o Rodrigo é 55-45 para o Eu Bolsonaro também. sou bombardeado diariamente. Mas assim, você sabe por que que o Cleveland é 99-1, né? Por quê? Porque se ele tá tão pessimista assim e dá exatamente o contrário, ele fica muito mais feliz que a gente, né? É um tipo um head emocional, safadinho, hein? Você não Eu pensou vou Pô, é uma nisso. começar boa isso. essa, hein? Não é bom. Eu vou conversar isso com minha terapeuta, pode deixar. Vou tratar disso na minha Quer dizer, terapia. ele colocou lá o PDD lá no balanço dele, lá na Lua,
Então, às vezes, já Vai fazer um release já apropriou a para trolha, liberar PDD. na medida que for, vai reverter no PDD e ó, o resultado vai ficar legal. Já apropriou quer dizer, já apropriou o prejuízo, né? Me perdoe aqui. Bom, eu estava falando, Vitão, que o The Guardian disse o seguinte, que se o Bolsonaro ganhar é ruim para a democracia. Achei meio esquisito. Se o Bolsonaro ganhar, é sinal que a maioria das pessoas votaram nele. A democracia, pelo menos aquela que eu conheço, tem como essa premissinha básica, não é lá grande, relevante, mas que é a vontade da maioria. Falando em The Guardian, essa semana aconteceu aquilo que parecia impossível, né? Infelizmente, a Rainha Elizabeth encerrou a sua passagem aqui na Terra. Né? A série The Crown, que a gente havia comentado, sensacional. E eu queria passar a palavra aqui para o meu xará, que nos brindou, para variar, com um texto muito interessante, uma abordagem que ele fez aí sobre a morte da rainha, que eu achei muito interessante. E aí, xará? O texto falava um pouco sobre... Bom, primeiro, eu sempre fui meio olhando, inicio dessa maneira, dizendo que eu nunca me liguei muito para isso, né? Sempre achei uma bobagem, enfim, como é que você tem rei e rainha no século XXI? Né? Parece um negócio completamente fora de época. Até Mas, você no conhecer o fundo, Brasil, né? pois é, a instabilidade, né, do Brasil me leva a crer. Enfim, o que me chamou a atenção foi. Eu costumo um pouco rever as minhas posições ao ver a observar as pessoas, né? Observar as reações das pessoas, aquilo que cada um pensa, tento me colocar no sapato da outra, por que ela está pensando dessa maneira tal? E vendo a reação das pessoas no mundo inteiro, né? Na Inglaterra nem se fala. Enfim, eu tentei elaborar alguma hipótese, né, de por que a rainha tem essa importância e tal, e para mim a coisa foi, se explica, né, pela perenidade, né, a institucionalidade que a rainha representa, e ela representou muito bem esse papel, né, Ela em particular, né? exato, a pessoa dela, né, Sim. a Fear eu não sei se foi o The Crown, mas tem um documentário também sobre a É um coroa, documentário. é um documentário, né, que fala É. justamente da firma, né, da empresa. Então, ela foi um CEO de uma empresa de muito sucesso, porque Sim. consegue se colocar, desculpa os britânicos, né, mas é uma coisa completamente inútil, que se coloca como uma coisa absolutamente essencial, basta ver, né, as reações e tal. E essa utilidade, né, que foi construída, porque no passado tinha mais utilidade, digamos assim, do ponto de vista de governo, né? Hoje é mais uma coisa simbólica, mas esse simbolismo é extremamente importante, né? Algo que assim, você pega país, Estados Unidos, por exemplo, que tem 200 anos de democracia e tem 200 anos mais de 200 anos, né, de presidentes que se sucedem sem quebrar a regra, é, a seu modo, também uma sinalização de institucionalidade. Então, cada país tem a sua sinalização de institucionalidade, Ou não, e né? o Reino... Ou falta dela. Então, deveria ter, né? Exatamente. Aquele Não, mastro as firme. repúblicas das bananas não tem. Então, todo país ou toda comunidade deveria ter um conjunto de regras, e representado até fisicamente, como é o caso E nos Estados da Unidos, coroa no Reino Unido, né? os Estados Unidos que você mencionou, isso de alguma maneira tem essa equivalência, ainda que num regime diferente, porque, por exemplo, você vê a indústria cinematográfica americana produzindo filmes onde a figura do presidente ela é exaltada, né? Você pega esses, Exato. tipo o Air Force One lá com Você o tem Harrison Ford, um... ele é o herói, né, tal. Você tem essa coisa, ou filmes às vezes que são até algumas comédias românticas envolvendo a figura do presidente, tentando, né, gerar ali uma simpatia ao o redor. Mr. President, né? O cara Exatamente. pode ser qualquer imbecil que esteja lá, o cara é o Mr. President, não tem, né? Exatamente. É institucionalidade. Então, é isso que representa a rainha, e é por isso que... E assim, ela tem o mérito, né? Eu acho que isso é importante, porque a questão dela ter nascido em berço de ouro, porque isso que me deixa um pouco confuso, né? Afinal, a pessoa não fez nada na vida, a não ser nascer naquele lugar. E quando você vai olhar o que ela fez, ela manteve
Exatamente essa institucionalidade, né? Ela foi Ao longo de uma 70 anos. amálgama, ela foi É, uma amálgama muito forte de uma família. É muito difícil manter essa unidade nos tempos atuais. A maior prova é a questão do Harry lá com a esposa, uhum. né? E ela, de alguma maneira, conseguiu, ao longo do trono dela, manter isso, né? Isso, e não, quer dizer, a família e a aura em torno da família, E né? o Quer business, dizer, né? o business, exatamente. Então, Que, aliás, de fato de tirar o chapéu. ô Vitor, você morou em Londres, né? Que é a minha cidade preferida do mundo, onde eu sonho ainda manter um ano sabático. E aí, como é que você Boa, viu também essa. quero. Como é que. Vamos ver se a gente vai na mesma época É, lá, para de terça-feira a gente ir é, lá no Salsa lá nos dançar pubs. lambada. De terça-feira é a noite latina lá no Salsa. Uma das coisas que foi muito legal em Londres, que uma das coisas que eu senti, assim, logo que cheguei, o que quer dizer você fazer parte de um gueto. Porque os brazuca, meu, fora do Brasil já se junta tudo, né? E aí, assim, zero de jogo eu já descobri que terça-feira à noite tinha um pub chamado Salsa e que de terça-feira à noite era a noite brasileira. E tinha sambão, Ah, lambada. é? É, Olha só. e eu até levei foi muito legal, porque eu levei um pessoal da Macedônia lá, eu fiz uns amigos lá da Macedônia, uns contrabandistas, né? Perguntava, tinha 3 amigos, o Duchan, o Gelco e a esposa dele, a Gordana. Eu perguntei pro Duchan, qual que é o seu trabalho? Ele falou assim, buy cheap, sell expensive. Ele era contra... Ele era contra... Ele não falava muito bem, né? Como você pode ver, mas deu para entender bem o que ele fazia. Ele era contrabandista, né? A antiga Iugoslávia vivia sob o bloqueio da OTAN e ele contrabandeava gasolina. Então Não, ele ele é ganhava dinheiro pra. exportador. Exatamente. Ele ganhava dinheiro pra cacete. Então ele não andava de metrô, né? Ele só andava de táxi, ele só ia todo dia fazer compra na Harrods, era um negócio engraçado. E aí eles gostaram muito de mim, comunicativo, viram as fotos lá do carnaval, e eu levei eles nessa noite brasileira lá, esse cara maluco. Até a hora que eu tive a brilhante ideia de levar eles para comer uma feijoada. Tinha um botequinho, tinha um mercadinho na Oxford Não era boa Street. a feijoada? A questão não é essa, eu vou te explicar qual é a questão. Pô, no final do mercadinho, um brasileiro fez um botequinho e ele serviu uma feijoada no balcão. Pô, você imagina, você em Londres comer uma feijoada. Só que vocês já pararam para pensar na aparência de uma feijoada? Imagina que você nunca É, viu uma feijoada na sua vida. não é, não é das coisas mais Eu, convidativas. cara, quando chegou a feijoada, que eu falei para eles, ó, dança brasileira, lambada é legal, mas vocês têm que ver a comida. Aí levei os caras para comer feijoada. Mano, chegou Não a deu certo? feijuca. Chegou a feijoada, eu babando, chorando, né, meu? Quase cantei o hino, né? O vídeo do Ipiranga. Cara, quando eu olho pro lado, eles estão assim, ó. Meu, me senti, sabe naquele filme do Indiana Jones que os caras comem cérebro de macaco? Eu, tipo, me senti um comedor de cachorro. Eles olharam para mim, até que a mulher dele, a Gordana, vira para mim e fala assim: Marcelo, você come isso? Tipo assim, eu me senti, sei lá, um canibal, mano. Aí eu falei, não, mas é muito bom. Eles, ó, sorry, sorry, sorry. Come e ainda coloca laranja. Falei, sorry, sorry, exatamente. Falei, eles, sorry, 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 caíram no mundo, mas eu não. Falei, então vai aí, porque eu não vou largar essa feijoada. Bom, mas e aí, Vitor, você que viveu lá em Londres, desculpa, como é que você vê esse passamento da rainha e essa coisa da monarquia? Eu acho que no Brasil monarquia era uma boa, hein? Pelas contas, eu acho que ia sair mais barato. É que eu acho que sim. Eu acho que é uma característica da cultura, né? Lá é milenar, né? Então, assim, e a monarquia constitucional sem que o rei tenha poderes de fato já há séculos. Então, só que aquilo funciona super bem como instituição, enfim, tem os ritos, né? Ritos e protocolos. Eu acho até que a monarquia em si se paga. Eu nunca fiz a conta, mas ela deve se pagar. Tanto que vende de souvenir, de atração turística para lá e para cá. Acho que no final a família real ela custa menos que o Congresso Nacional Brasileiro, bem menos. Então, assim, Custa do menos que ponto a de vista presidência, se bobear. do ponto de vista econômico, ela se paga. Do ponto de vista institucional, apesar de não ter o poder de influenciar nada, mas, enfim, é um traço da cultura muito, muito forte. A gente não entende, né? A gente não entende isso. Então, assim, A gente da Série B, né? mas assim, nós não entendemos aqui porque também não temos instituições fortes, nem a instituição da presidência é respeitada, né?
por ninguém, nem pelos próprios ocupantes do cargo, e tampouco por quem o sustenta, né? Mas eu acho que... E ela cumpriu muito bem. Ela se considerava uma servidora pública, né? Então, no fato, esses caras da monarquia, eles são servidores públicos diferenciados. Diferenciados porque não precisam se preocupar muito com a sua carreira, vamos dizer assim, né? E o engraçado é que ela não era para ser rainha, né? Ela só foi rainha porque o tio dela Se apaixonou, resolveu, né? se apaixonou por uma plebeia. Plebeia. Essas Ele plebeias, vou era, te falar, hein? é, Estão sempre ele rondando, era né? um playboy, né? Um cara mais emotivo e abdicou do Flertou com o trono. nazismo, né? Flertou com o nazismo, abdicou em Depois prol virou do pai. quase que um conspirador, né? Abdicou em prol do pai. Aí ela ganha ela, como filha mais velha, acaba ascendendo aí na O pai linha, né? dela, né, que assumiu no lugar do irmão que seria o herdeiro e depois passou para ela, né? Então, assim, em condições normais não seria. Agora, essa questão da família também tem uma coisa, você precisa preservar o mais velho, né? Porque a família, os 4 filhos dela, ela tem lá a princesa Anne, que é pouco falada, tem um cara que está envolvido em todos os tipos de O escândalos, Andrew, que é né? o Andrew, tem mais um também, que é militar, enfim. E tem o Charles, que, né, passou 73 anos aposentado e agora vai ter uma função. E é É o mimado, Benjamin né, Button, cara? né? É o Benjamin Button. O cara começa Ele tem aposentado e toque, termina né? trabalhando. Ele é meio mimado, você viu? Foi assinar lá um negócio que nem tá funcionando, Ele ficou é um meio cara, bravo. assim, ele é uma figura um pouco antipática, né? Né? Pouco carisma. Pouco carisma. Aí Eu cheguei a achar que ele ia abdicar do trono pro filho. aí fala o ego, né? É. O ego fala mais alto. Mas, pelo jeito, talvez ele não dure tanto quanto a mãe, né? Aquelas E na- mãozinhas inchadas lá, sei não. Hein? Você mandou uma foto dele. Agora, na nossa geração, muito provavelmente, nós vamos ver só até o filho dele, né? O Andrew. O Que a gente, Harry, nós o somos, Andrew, o Andrew. como, William, não, né? como William. não? William. William. Nós vamos ver o William, né? Fale Nós por somos, você, Vitor. Eu tô assim tentando descobrir um jeito de ficar um pouquinho mais para ver o próximo. você vai ter que dar uma caprichada, né? Que a gente Finalmente um pouco de otimismo, hein? Pelo tem amor uns de Deus. 15 anos a mais que o William, né? Então, se tudo correr normalmente, nós vamos ver o sucessor dele lá só do lado de lá. Ô, Rodrigo, eu não Mas resisto. agora, se eu falo de monarquia, eu gosto muito desses rituais britânicos. Eu passei hoje um vídeo lá do. O que eu gosto mais é aquele debate com o primeiro-ministro lá na Câmara dos Comuns. Maravilhoso, maravilhoso. Aquela coisa formal, mas Ácida, né? caliente, É muito aquele legal. humor britânico. Meu, aquilo lá é Aquilo fantástico. quando o deputado fala, né? Que ele odeia absolutamente tudo. O Rodrigão, eu não resisto à piadinha infame. Quem diria um dia, né, que depois de fazer sucesso na música, o Ray Charles ia ser rei da Inglaterra, né? Ray Charles, vocês entenderam? Boa, né? Uma boa, vai. Não? Tudo bem, desculpa aí. Excelente. Ó, Desculpa aí, não, desculpa aí. chefe, excelente. Obrigado. Eu não resisti, eu estava pensando nisso aí, me veio na cabeça. E aí, Rodrigão, como é que você vê essa coisa da monarquia? Toparia aqui uma monarquia no Brasil? Eu acho que a gente economizava uma grana, hein? Eu sou descendente de barão, né? Então, Olha aí, temos um nobre na turma. Uma nobreza, olha. Teria da compensação, né? Tem uma ralé que nem eu, tem o dobre que... Assim, sobre a monarquia inglesa, assim, eu acho que cai um mito, né, cara? O mito de que a Elizabeth era uma reptiliana, né? Os reptilianos, eles não morrem, né? Então, esse eu acho que é a principal importância do passamento dela é esse mito cair. Então, agora a gente pode acreditar que lá... Mas os reptilianos não morriam? Mas diz que Obama também tá cheio de reptiliano aí. Tá. Mas os reptilianos eles permanecem aqui. Assim, o que a gente vai ver uma mudança radical, né? Vocês já viram o Charles com o botão esquisito lá do paletó, o negócio da caneta aí, né? Então, assim, eu acho que a monarquia perde bastante com esse rei, né? O cara que trocou a Diana pela Camila, né, meu? Vou esperar o quê? Desculpa, né?
Decisões equivocadas desde sempre, né, cara? Desculpa, né? Não, mas não tem jeito, é isso. Ele teve a sorte de nascer primeiro e, assim, eu gostaria que ele abdicasse também em favor do filho mais velho dele, que me parece ser mais centrado e vai viver a aposentadoria que ele tem direito, né? E talvez Desde que nasceu, né? revigorasse. E aí, Cleveland, o que você acha aí da importância da Elizabeth? Você gostaria de ter um rei aqui no Brasil? Apesar que o que não falta é rei, né? Tem o Roberto Carlos, tem o Pelé. Não. Como é que a gente poderia começar aqui uma nova família real, que não tivesse a linhagem anterior? Quem seria o Não, nosso se rei? é... O Peraí. Silvio Santos. O Silvio Santos seria um bom rei, hein? Não, desculpa, Marcelo, se é para começar com algum rei, eu me candidato logo de cara. Peraí, né? Por que não? Nobreza para isso você tem, meu amigo. Nobreza para isso você Apesar tem. de ser um vira-lata, uma mistura de tudo, É. quem sabe, né? Foi Pô, assim não que os seria reis Até o começaram nome, também. nada o mais nome dele, brasileiro do que né? isso, né? Você já viu o nome? O nome também é importante para ter Verdade. representatividade no exterior e Eu ser acho aceito que, mais eu facilmente, acho né? que Rei Cleveland, King Cleveland, cai Nossa, bem, né? meu, King Vai bem pra Cleveland caramba. primeiro, hein? Puta, É. meu. E a Tá gente se vendo? arrumava, né? Porque Agora, ele poderia agora, distribuir os agora, títulos de agora nobreza pra tem um gente. problema aí, mas tem um Qual problema aí é? nessa coisa do King Cleveland. Porque o que ia ter de revista de fofoca vasculhando o passado Nossa senhora. nossa, E, ia meu, ser e pra muito arrumar? escândalo. E a nossa princesa? Paparazzi. A escolha Nossa, da nossa princesa. Ia ser uma loucura, hein? nossa, Você já ia dar pensou? muito Tá bom, material vocês me para. convenceram. Eu renuncio. Olha Esse negócio só. do Cleveland ficar mudando de apartamento, a gente não sabe se ele está pagando em dinheiro vivo. E depois tem que ver essa declaração aí. Foi É, moeda corrente, se foi em papel moeda, temos que ver esse negócio aí. E agora, filho, virou rei já era. É que nem na Inglaterra, você tá lá no YouTube, lá, ó, a moçada lendo o jornal, faz 36 anos que a Diana morreu. Se bobear dia sim, dia não, tem uma foto dela lá. Ó, uma loucura. Cara, assim, em relação a essa questão da monarquia e da própria O tema já Elizabeth, falou? eu não sei. Falei, eu comecei falando. Você estava dormindo, né? Não, tá Pode. bom. Não, tô... Aliás, foi por conta dele que a gente trouxe por causa do título do texto dele, que É é muito verdade, é legal, verdade. saboroso, diga-se passar. Eu até Não, falei que eu gostei do negócio que ele escreveu. Verdade. assim, essa questão da família real britânica você pode pensar em vários níveis, né? Desde do Big Brother eterno, né? Porque você está consumindo ali os livros de fofoca, quem saiu com quem, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, né? E o inglês consome isso. Mas tem uma questão que eu acho que, assim, e que talvez, talvez não, por sermos uma democracia jovem e tão esculhambada, que é o seguinte: essa figura da rainha é como se ela tivesse, ela é o que une, né, a nação acima das suas divergências. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem essa polarização extrema, essa cisão, e que ela, em alguma medida, até compromete assim a nossa união como um único povo. Né? Parece que a gente avança cada vez mais. Não é? E é como se a Elizabeth, ali com o braço dela, tivesse ali vários filhos que brigam entre si, mas ela tem essa representatividade seguinte, ó, a gente pode até brigar daqui da porta para dentro. Como é a figura mais antiga, né, dos patriarcas ou dos matriarcas nas famílias, né? Ó, a gente pode até brigar daqui da porta para dentro, mas não vem o vizinho querer enxerir aqui na nossa briga, não, porque se vier alguém de fora, a gente é unido. Então tinha esse espírito de nação, né, que ainda que ao passar do tempo essa questão da monarquia seja questionada, mas quando você vê, que nem eu estava assistindo hoje lá o cortejo dela em Londres, né, e os relatos que se tem é de um silêncio absurdo, de um respeito absurdo. Então, ali naquele momento, é como Cada se as pessoas. 4 quilômetros de fila. É como se Ridículo. dali. Como se naquele momento ali, né, todo mundo meio que deixasse a diferença de lado, porque afinal de contas, tem algo que nos une. Né? Nós temos as nossas diferenças. Então, acho que ela tem esse papel. E realmente o Xará falou uma coisa certa, né? Você é rei porque você nasceu ali, né? Mas ela tendo o destino colocado a ela essa missão, ela cumpriu um papel incrível e ela foi muito sábia em ir aprendendo
com aqueles que a reverenciavam na condição de primeiro-ministro, né? Então, as interações dela, né? Então, assim, a gente criou essa expressão rainha da Inglaterra, né? Como alguém que não tem, mas eu acho que essa simbologia que ela encarnou muito bem, acho que dava para eles aquilo que falta para a gente, porque o nosso problema é assim, né? A gente não exerce com responsabilidade a nossa cidadania, logo a gente não gera em fartura homens com espírito público, aliás, ao contrário, nem sei se tem, se tiver, deve dar para contar numa mão. E tudo isso, obviamente, resulta num país que está dividido e que a gente não entende que, assim, ainda que a gente possa ter nossas diferenças, a gente deveria ter valores em comum. Mas então, agora God Save the King, né? Eu vou começar aqui pelo Cleveland, que eu sei que ele é sempre muito otimista. O Cleveland, nós temos alguns indicadores econômicos aí que eu gostaria que você falasse deles de forma combinada. A gente provavelmente caminha para um segundo mês de deflação, né? O desemprego vem caindo, o investimento estrangeiro no país vem subindo, mas, por gentileza, complemente aí Terceiro mês de deflação. terceiro mês de deflação, mas Mas o Palmeiras não tem título mundial. não, Sabe o que eu você. achei engraçado hoje? Hum, Que eu achei interessante? Eu vi duas notícias. Uma falando que os juros iam demorar mais para cair porque a inflação americana está resistindo e, portanto, vão ter que aumentar mais os juros lá. E aliás, a nós outra falaremos notícia disso aí na falando. sequência. Aliás, já E a outra podemos notícia. misturar tudo aqui se quiser. Não, e a outra notícia é falando do Brasil que você teve uma redução na venda no comércio, alguma coisa assim, comércio e serviços, e que, portanto, é provável que a inflação caia mais rapidamente aqui no Brasil. Então, a gente está com. Eu fico pensando o seguinte: se a economia fosse um painel de um avião, é mais ou menos aquela situação que você tem indicadores para todo lado, né? Então, eu fico imaginando o piloto da Air France. Vou até mudar a empresa, porque daqui a pouco eu vou pegar a Air France, né? Mas vamos lá. Um piloto tentando tomar decisões no meio de um ambiente com informações caminhando para todo quanto é lado, né? Mas, de novo, Marcelo, eu vou repetir o que eu tenho dito sempre. A questão não é a informação do mês, a questão é a trajetória. E a trajetória é ruim, a pressão continua, a gente sabe que a gente não resolveu nada, as coisas não estão resolvidas no país, e mais cedo ou mais tarde isso estoura. Como estourou lá atrás, vai continuar, a gente está com os mesmos problemas. Então, a não ser que a gente uma hora pare, sente e faça um acordo aí para resolver a questão das contas públicas, daqui a pouco você tem a base monetária explodindo de novo, principalmente por questão do auxílio emergencial. E auxílio emergencial não, agora o auxílio emergencial Brasil. permanente, né? Eu estou chamando de auxílio emergencial permanente, que alguém vai ter que pagar essa conta. Eu não sou contra isso, mas você tem que tirar do outro lado, né? Então a gente precisa pensar um pouquinho melhor. Enfim, o problema, de novo, é a trajetória, não é o momento. O mas não se refere a momento, se refere à trajetória. Mas a gente não resolveu a trajetória da dívida pública. Ô, Rodrigão, você concorda aí com o Cleveland, com essa historinha dele do Mas aí, ou você acha que esse mais aí tem endereço e nome certo? Aí, se tivesse outro ocupante no cargo da presidência, a leitura dos dados, não a do Cleveland, que a gente sabe que é muito imparcial, mas a leitura dos dados pela mídia seria outro, seria mais efusiva do que tem sido. A realidade tem dessas coisas, né? Ela costuma não respeitar muito a nossa ideologia, a nossa vontade, ela acaba se impondo, né? Você vê também com esse ceticismo esses números, ou acho que tem alguma coisa aí ou tem algo de bom nisso tudo? Não, vamos lá. Tem a questão da tendência, que eu concordo com o Cleveland no geral. Se a tendência não é das melhores, o ano que vem nós vamos ter reajuste do salário dos servidores. Algumas coisas vão ter que ser pensadas. Mas no curto prazo, né, até a eleição, os indicadores econômicos estão cumprindo seu papel, né, de favorecer um dos candidatos aí que está disputando. O candidato, conforme aumenta o percentual dele, melhora a situação da economia. Até é curioso isso, né, no candidato mais preferido aí. Então, esse é um ponto positivo. Tomara que na hora lá a coisa funcione. O que eu acho, assim, só para... Eu queria pontuar só uma coisa que talvez a gente
talvez a gente esteja observando uma melhora da situação econômica, oriunda de medidas que foram tomadas nos últimos anos, que estão se materializando e que elas não são muito bem percebidas pelos economistas. É só isso que eu diria a favor, assim. Isso tem sido um discurso lá do governo, né? Para esses indicadores econômicos. Em especial que mudanças de patamar, maior liberdade econômica, mais facilidade para abertura de empresas e tudo mais, e que a gente está vendo aí. Fora resultado de investimentos feitos, né? E contratos feitos também. Eu não sei, a trajetória, ela inspira preocupações. Se fosse um outro governo, a imprensa né, teria manchetes mais favoráveis, eu não tenho a menor dúvida, e ele iria usar isso a seu favor, né? Eu acho que qualquer governo faria alguma coisa para garantir a reeleição, não é a questão do Bolsonaro especificamente. Os Rodrigo, resultados seriam comuns. Não conhecia ainda essa pessoa que, chegando ao poder, tivesse tamanho desapego. Também concordo com você. você Mas, acha que se fosse outro governo, a imprensa não usaria essa conjunção adversativa, mas olha, eu diria o seguinte: ela poderia até ser utilizada, mas seguramente muitíssimo menos do que ela é com muita utilizada, parcimônia, com muita muita parcimônia. parcimônia. Mas, Vitor, antes de passar a palavra para você, eu vou pedir licença. Eu vou passar para o Marcelo, porque eu acho que o Rodrigão cometeu uma injustiça com o nosso amigo Marcelo Guterman, quando ele diz que algumas reformas, algumas medidas passaram desapercebidas. Eu lembro muito bem, aprendo muito com vocês, que o meu amigo Marcelo Guterman, dias atrás, escreveu um belíssimo texto, exatamente traçando ali uma relação entre o número de crescimento de empregos e a desproporcionalidade que isso se apresenta hoje, dado o crescimento, e ele Não, mas atribuía isso. desapercebidas não do Marcelo, né? Nada passa Não, desapercebido é do isso que Marcelo. eu tô Óbvio. falando. O Xará é essa exceção dessa É, manada de gente desatenta, é. porque ele percebeu isso. Eu acho também, Xará, não sei, posso estar enganado, mas talvez aí o pessoalzinho da turma atual aí também ajudou um pouquinho, né? Por exemplo, a questão lá do saneamento, né, do gás, né, essa privatização velada, né, da própria Acho que isso ainda não Petrobras. deu tempo, hein? A reversão, eu acho que sim, né? Lá, por exemplo, em Alagoas. Em Saneamento e Alagoas, gás. por exemplo, não deu o resultado final E as do estatais saneamento. dando lucro? As De estatais, chegar, né? exatamente. Não deu o resultado de chegar ainda o saneamento. Mas, por exemplo, você já, em Alagoas, por exemplo, eu não lembro se mais algum lugar já leiloou parcerias nesse sentido. Isso já é um Não, indicador. assim, mas Não não é mexeu o concreto, sem ponteiro, dúvida. não Como mexeu o ponteiro indicador. ainda. Sim, Isso ainda pode vir acontecendo, talvez no próximos governo. 4 anos, né? Sim, sem Então, dúvida. imagine o vagabundo colhendo os frutos. De novo, né? No truco a gente fala que um burro É, carregado de açúcar, até o popô dele é doce, né? Pode ser o caso. Ô, Xará, e aí? Você compartilha do Cleveland que esses indicadores aí não servem de porcaria nenhuma, é só uma fotografia de um filme muito feio? Ou é um pouquinho menos cético ali quanto o Rodrigo, que tudo bem, de fato a tendência não é boa, mas tem uns números bons aí a serem. Que a gente pode pelo menos curtir um pouquinho. Vamos lá, deixa eu dividir em 3 partes. A primeira, de fato, o mercado está sendo surpreendido pela Positivamente. resiliência, positivamente pela resiliência da economia. O desemprego está mais baixo do que o pessoal Pensava. previa, né, algum tempo atrás, tem surpreendido positivamente, e o próprio crescimento econômico. Você olha as revisões para cima, já tem gente falando em 3% para esse ano, coisa que não estava no radar de ninguém. Mas, Então, Marcelo, efetivamente... desculpe. Marcelo, Oi? desculpe, só para ajudar nessa história, eu não entendo por que o mercado não está entendendo isso, porque na hora que você faz uma política fiscal expansionista desse nível, é natural que isso aconteça. Então, é que você tinha... É difícil calibrar isso porque você tem uma política monetária crescentemente contracionista, né? Então, qual é que elemento que vai prevalecer? É difícil de você modelar isso. Mas, enfim, o fato é que o mercado subestimou, né, o impulso fiscal e, efetivamente, você está tendo uma surpresa positiva em alguns indicadores de atividade econômica. Então, até o momento.
A segunda parte é que nós vamos passar por Ô, Xará, por esse até o uma momento seu quase foi um mais, hein? Mas, a segunda a segunda parte, você vê que eu não usei o mais. perfeito. A segunda parte é que nós vamos passar por uma contração cíclica, né, natural. Você passa por uma expansão, tem inflação alta, o Banco Central aumenta a taxa de juros, você vai contrair. A gente já começa a ver alguns sinais disso acontecendo, isso vai piorar mais ao longo desse ano, mas principalmente no ano que vem, né? Quando a Software política. crash, Marcelo? Então, Qual é não vai ser vai- crash porque pô, as burras estão abertas. Vamos lá, depende da política fiscal no ano que vem, Certo. né? Você tem que ter. Eu não sei se vai ter contração fiscal no ano que vem. Estão falando de um waiver aí de 100 bi. O Cleveland está chacoalhando a cabeça. Eu também estou nessa linha do Cleveland. Enfim, já estão falando de um waiver de 100 bi, que o mercado já ia aceitar, né, do teto de gastos. Então, aparentemente, eu acho que vai ser soft justamente por causa disso, né? Tem uma contrapartida. Agora, que vai ser pior do que esse ano, acho que é meio sem dúvida. Vai ser menos do que os 3%, 2,5%, 3% desse ano. O mercado hoje está com meio, pode ser mais, mas não é 3%, né? Então vai piorar. E já está piorando, na verdade. E a terceira parte é a coisa mais estrutural, que é esse ponto que o Cleveland chamou a atenção, que é a questão do fiscal no médio prazo, médio e longo prazo. Que esse assim, é aquilo que vai manter o crescimento brasileiro medíocre. Isso e a falta de reformas estruturais, né? Eu não estou pedindo aqui para o senhor antecipar o seu voto, mas, os candidatos me parecem ter um discurso, pelo menos no discurso, um pouco diferente entre si, né? O Lula gritando aos quatro ventos que o Estado, inclusive foi indagado pelo William Vac, né? A gente podemos até falar um pouco dessa entrevista, porque nós tivemos uma soft treta, se é que a gente pode chamar assim, uma divergência entre os meus amigos Rodrigo e Marcelo. Divergência amistosa. Exatamente, É. soft treta, né? Tem os pessoal não joga beach tênis, né? Negocinho meio de retardado e tal, né? Qualquer um joga e tal. É mais ou menos isso aí. Tipo assim, o cara não consegue jogar tênis, que precisa de fundamento e tal. Ah, vamos jogar beach tênis, beleza. Tô sacaneando com os amigos que jogam beach tênis, usa meia colorida aqui, que eu fico sacaneando aqui o tempo todo. Acho linda essas meia coloridas. Tô ficando velho, porque eu tô um puta rabugento. Mas, ô, Xará, o nosso amigo Lula diz que não, tem que gastar aí e tal. Parece que não aprendeu muita coisa. Já o Bolsonaro, se pensa a mesma coisa, pelo menos não fala. É mais ou menos isso, né? O Lula tá. Ninguém pode Então, acusar o Lula de ser mentiroso. Ele tá falando o que ele quer fazer. verdade, a diferença nessa parte microeconômica eu não tenho o que discutir, são completamente Nem diferentes, tão micro né? assim, né, Xará? Porque no macro, assim, em termos de equilíbrio fiscal, o Bolsonaro, putz, assim, só não foi mais irresponsável porque faltou tempo, porque dá tempo, só vai piorar, né? Ainda mais Acho. com uma pandemia aí, o povo. É Enfim, difícil dizer não uma hora putz, dessa, né? Mas é Vou fazer verdade, uma concordo. observação. Deixa eu fazer uma observação que eu até fiz para os meus alunos Você está segunda-feira na desfocado. sala. É, foi um pouquinho mais. Agora sim. agora voltou, É da isso. É neve. que eu estou me mexendo aqui, estou bem animado. É. É que assim, eu escrevi um paper mesmo, de verdade, que mostrava que sistematicamente os agentes são otimistas, né? Eles são otimistas. Então, a previsão de inflação deles é sempre menor do que acaba acontecendo, e o crescimento do PIB é sempre maior do que acaba acontecendo. E eles vão fazendo um ajuste disso ao longo do tempo. Então, você vai Tipo instituto de acompanhando pesquisa? pelo Focus. Não, Focus. Não, eu sei, Focus. tô brincando. Comparando aos institutos de pesquisa que vai Então, chegando perto da eleição, vai ajustando. então, assim, então eles são sistematicamente otimistas. O que é curioso é que isso teve uma quebra, né? Vamos dizer assim, uma quebra dessa condição este ano. Eu fiquei meio assim, por que será que os agentes deixaram de ser otimistas, né? E erraram em relação ao que eles previam, né? Você acha que tem um viés ideológico?
poderia haver um viés ideológico aí? Não, o mercado não tem viés, o mercado é, né, ele não tem nenhum tipo de viés. O mercado aposta, né? Sim. O que aconteceu, eu acho que foi uma reação pendular, porque no ano passado o mercado errou feio a inflação, para baixo, né? Foi extremamente otimista em relação ao que a inflação foi. Padrão. Não sei Isso, se é mas feio, não assim, sei se é feio. mas não, errou muito feio, porque começou o ano com 3% de inflação e Certo. terminou a inflação em 10%, né? Então foi assim, o Eu acho que a pior erro que eu me lembro. A pandemia embaralhou muito a leitura do mercado. Sem dúvida, sem dúvida. E não estavam considerando o Entendeu? impulso fiscal, enfim, erraram feio no ano passado. Então Tem um acho que foi meio que um ineditismo nisso movimento para todo pendular. mundo, né? Tem um E esse ineditismo no ano, que a gente vive. se bem que esse ano o mercado começou mais otimista do que foi, porque se não fosse esse gol de mão do governo, né, baixando os impostos, o mercado começou, o Focus começou com 5%. Foi de Canela, não foi Gunimão? Canela. Canela, tô com o Vitor. Foi de Canela, foi feio, mas foi dentro da regra. Foi dentro da regra, foi dentro da regra. Gol de Canela é gol. Foi gol de barriga, né? Foi Exatamente. 5%. O Focus estava com 5% no início do ano e chegou a 9%, né? Então Erraram o muito. mercado começou mais otimista esse ano. E vai fechar, esse ano vai fechar em Mas tem uma coisa, 6%. né, Xará? Porque também no ano passado, talvez o mercado tivesse sido muito mais pessimista. Eu lembro que logo no começo da pandemia, as previsões em relação ao Brasil, por exemplo, a FMI falava num encolhimento de 11% da nossa economia, quando o Paulo Guedes já alertava que seria muito menor do que o previsto. Tivemos né, em 2020, nós tivemos um encolhimento, né? Mas isso aí, mas Mas eu acho que é isso que você falou, né? É o pendular, né? O Guedes fez política, ele não poderia dizer nós vamos cair 10%, ele tem que ser o cara otimista da praça. Mas Então no final deu ele estava certo. no papel dele, e os economistas estavam completamente perdidos. Completamente perdidos, ele não tinha a mínima noção do que estava. Ficou mudo. Eu nunca tinha, né? Agora Opa, sim. perdão. Estamos ouvindo, agora tá legal. Tá bom. Teve uma parada, assim, uma coisa completamente nova, e aí, puta, foi chute para tudo quanto é lado. Então, não, assim, 2020 eu não culpo. E essa divergência entre Paulo Guedes, o Paulo Guedes é o Manteiga no sentido político, né? Não no Sim. sentido de ideias. Ele não merece, tudo bem que o nosso Rodrigão fica bravo com ele, mas ele não merece tamanha comparação que a não Não, ser então, Manteiga no esse papel. sentido, é que eu lembro daquele debate, não sei se vocês se lembram, certamente lembrarão do debate entre o Manteiga e o Armínio na eleição de 2014, Debate não, em você que dizendo aquele carnificina, né? exato, ele jantou o Armínio, né, com farofa, e justamente porque ele foi político. E o Guedes aprendeu. O cara era Verdade. mais Eu conheço e ele uma se turma, transformou em político. inclusive eu conheço uma turma que fazia bolão, quanto tempo o Guedes ia durar, e só tinha um cara que falava que ele não sairia de jeito nenhum. Uma turma aí que de vez em quando se reúne. Não sei Esse é o cara que vai pagar o bando de almoço agora. Não, pô, calma. Enquanto o juiz não apitar, tem jogo. Calma. E aquela história, eu estou construindo, eu estou construindo um castelo de ódio no meu coração. Se eu ganhar essa aposta, a vida dos senhores não será a mesma. Vocês não terão mais uma noite de sono completa seguido, vai tocar o telefone na madruga. Você tem menos de 10 dias para o ato de renúncia. Calma. Relaxa, calma. O PT só abriu mão da candidatura do Lula na última eleição no apagar das luzes. Quando ele não estava. Esse apagão já passou. Agora o momento é calma. Eu gostaria que você nos anunciasse alguns minutos antes do fato. Falar, olha, vai rolar a renúncia. A gente já fica ligado. Não, aí eu não posso também, assim, compartilhar tanto. Falando vai nisso, ser amanhã. O senhor está muito saidinho, né? Então eu vou aproveitar, vou passar a palavra para o senhor. E aí, qual é a sua leitura aí, né? Você tem uma área que você atua do crédito. Qual é a sua leitura em relação a esses indicadores econômicos? Tão cético quanto
o nosso amigo Cleveland, vai mais na linha do o filme, tudo bem, o filme não é legal, mas a foto é boa. Mais ou menos por aí. Assim, no longo prazo, vejo que a ausência de reformas estruturais vai nos levar à nossa tradicional mediocridade, né? Mas no curto prazo, você tem 6 possíveis estágios para definir uma situação. Ela está boa melhorando, boa estável, boa piorando. Ou ela está ruim melhorando, ruim estável e ruim piorando. Nós Excelente. estamos na ruim melhorando. Né? É isso, esse é o nosso quadro. A situação não é boa, ela é ruim, mas está melhorando. Tipo, a gente tá vai comendo merda e agora a gente tá comendo pão com merda. É isso. Beleza. Melhorando até quando? Não sei, ela pode ficar ruim e piorando no ano que vem, mas nesse momento está melhorando. Então, assim, eu não sei se esse melhorando vai dar tempo de Para o causar mandatário mudança, tiver. o mandatário se eleger. Lembrando que lembra na Dilma, a eleição da Dilma? As coisas estavam boas e piorando. Né? Ela se elegeu ainda no pleno emprego, 4% de desemprego e tal, mas a gente sabia que ia piorar logo na sequência. Já tava aquele céu fechado, né? Começou a chover no dia seguinte, né? Mas as coisas ainda estavam boas, ela ainda poderia vender para o povo que estava bom. Né? O problema do Bolsonaro aqui é que não pode vender esse que está bom. Ele pode. É um discurso muito mais difícil. Assim, olha, está melhor que nos Estados Unidos a inflação, está não sei o quê. Mas isso é relativo, né? Chega lá no final, o cara vê que o preço do leite subiu, ele vai ficar puto. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. então... Eu não sei não, mas você encosta. Para mim é um deleite. Passo no posto de gasolina, 4,76, enfia na bunda. Menos que 4,50 eu não abasteço. E eu fico lá vendo. Pô, eu tô curtindo, cara. Tem posto de gasolina que, se depender de mim, vai quebrar, que eu nunca mais abasteço lá, porque os caras. Então, eu acho que essa queda contínua, nós estamos falando, se eu não me engano, aí, de 10 semanas que o preço da gasolina vem caindo. Não, mas vai isso baixar bom, de novo. Né? E vai baixar agora de novo. Eu tô andando até a reserva preço... para esperar para encher. Teria e acho que vai encher só até metade. Abaixar o preço da comida também. Cesta básica devia cair. Não sei se está caindo. Não tá. Acho que ainda não. Vai cair, mas ainda não. Talvez não case o fluxo. Vai cair, mas ainda não. Bom, então, acho que se tivesse caído a cesta básica junto, aí, aí o NPS dele já estava positivo e ele já estava na boca. Eu vou ser bastante demagogo. Gente, deixa eu pedir licença aí que eu tenho que sair agora. Vai lá, Rodrigão, um abraço. Obrigado, viu? Vai lá, boa noite. Tchau. Abraço. Abraço. Boa reunião. Reunião de condomínio, coitado. Reunião de condomínio, para, né, meu? Mas desejar boa reunião de condomínio é uma puta sacanagem. É tipo, né, provocar, tirar uma do cara, mas beleza. Mas eu vou fazer o seguinte, vou ser bem demagogo agora, eu vou falar o seguinte, como vocês são da elite como vocês são das elites desse país, tem uma coisa que vocês não dão valor, que eu acho que conta muito, que é a questão do desemprego, gente. Né? Houve uma criação significativa de empregos, e isso eu acho que bate fundo, e eu acho que as pessoas percebem isso. Então, acho que esse indicador, eu concordo plenamente com todos, não dá para discordar, né? Assim, você tá lá com uma fratura exposta, chegou a ambulância, tá metendo um gesso, beleza, tem uma puta fisioterapia, senão você fica aleijado, né? É mais ou menos o que acontece na economia brasileira. A gente pode estar tendo um refresco, mas de fato temos que diminuir o tamanho do Estado, né? Temos que diminuir o déficit, não pode ser diminuído por um efeito inflacionário. De fato, o Estado tem que ser mais eficiente. Eu acho que, de alguma maneira, o governo promoveu aí uma reforma administrativa silenciosa, com congelamento de contratações, né? Foi o governo que diminuiu isso. Então, tem algumas coisas assim, eu não diria que é tão volátil, tão assim relevante esse quadro positivo. Eu acho que tem um impacto na vida das pessoas que pode até repercutir na eleição. Talvez seja torcida, não sei. Mas a gente tem algumas coisas, né? Ó, inflação em queda, emprego subindo, investimento estrangeiro subindo. Acho que tem pelo menos uma fotografia mais bonitinha, né? Claro que isso por si só não basta, a gente tem que avançar em reformas. O Cleveland sempre nos presenteia com textos excelentes, onde ele disseca temas, né? O que invariavelmente desperta todo tipo de amor e ódio. O Cleveland, algum tempo atrás, nós estávamos na fantástica discussão sobre as bagagens, né? Como se tivesse algum almoço grátis. Parece que a gente avançou algumas casas, alguns estágios aí com a questão do carregador de celular, né? Para trás, né, Marcelo? Não, nós avançamos rumo ao precipício.
É exatamente isso, porque essa decisão da Secretaria Nacional do Consumidor, Defesa do Consumidor, realmente, assim, ela conseguiu se superar, né? Obrigando a Apple a tirar a venda de celulares, o iPhone sem carregador do mercado, né? Obrigando, no fundo, a Apple a colocar as duas coisas. E o que é interessante dessa decisão é que ela está baseada em 4 argumentos. O primeiro, venda casada. Na realidade, o que a Apple está fazendo é exatamente o contrário da venda casada. Está vendendo em separado 2 produtos. É isso que está fazendo. O segundo aspecto que eles estão dizendo é que a Apple está se recusando a negociar. Não, qualquer pessoa pode ir lá comprar o carregador. O terceiro aspecto, estão falando que é por uma questão de que o produto tem um vício e, portanto, ele vai perder valor. Não é isso que se trata o artigo da lei. O que o artigo fala é que se você vender um produto completo, que tem algum problema dentro do seu mecanismo, ele não vai funcionar. E se não funcionar, ele vai perder valor. Não é a questão de você vender um carregador em separado do aparelho. E o quarto, que é uma pérola assim, fantástica, é o fato de que estão acusando a Apple de terceirizar a responsabilidade, ou seja, estão dizendo que a Apple, ao não entregar o carregador, está terceirizando para concorrentes da Apple. E a alegação da Apple era simplesmente que uma pessoa pode comprar qualquer carregador, inclusive o da Apple, além de outros. E a Secretaria Nacional fez uma leitura tortuosa lá para falar que simplesmente a Apple está transferindo a responsabilidade de entregar o carregador para o concorrente da Apple. É E mais não ou menos bastasse tudo isso. como. É mais ou menos o caso do veículo, desculpa, mas, por exemplo, quando você compra um veículo, tem um manual e naquele manual lá eles têm umas indicações, tem as peças originais e tal. Se você troca isso, você perde qualidade porque o fabricante não pode se responsabilizar por terceiros. É mais ou menos essa a comparação? Não é essa, não é esse argumento, que a Apple não está falando nem que você não pode usar carregadores terceiros, não é isso que a Apple está falando. A Apple está falando, você pode. E é exatamente isso que a Apple está falando. Só que a Secretaria Nacional disse o seguinte, falou o seguinte, olha, Apple, você não pode alegar isso, porque se você permitir que outro entregue e venda o carregador um preço mais Está barato que seja, terceirizando. você está terceirizando a responsabilidade. Então Esse tem que vender artigo com da lei, carregador. e está mandando vender com o carregador. Esse artigo da lei é para o seguinte, por exemplo, eu compro uma passagem aérea com uma agência de viagem e, de repente, tem um problema com o voo, a companhia falha e quebra, não sei o que, isso, aquilo. O artigo diz respeito a, solidariamente, a empresa de agência de viagem também é responsável por isso. É disso que se trata. É quando eu estou vendendo um produto de terceiros e se eu estou vendendo um produto de terceiro para o consumidor, eu sou solidariamente responsável. E para completar a pérola, a secretaria diz o seguinte, olha, Apple, como você não conseguiu provar que tem uma questão ambiental envolvida, porque você vai vender menos aparelho, então, dado que você não me provou isso, então essa tua justificativa não serve. Para mim parece meio óbvio, se a empresa está vendendo menos, ela está produzindo menos, ela está usando menos recursos, ponto. A discussão está dada. Fora que tem um monte de gente que tem carregador em casa e as pessoas vão passar a ter um pouco mais cuidado também com o carregador. Você não precisa carregar as duas coisas, o produto e o carregador. Então, de fato, assim, é uma conjunção de conclusões assim que não se justificam sob o ponto de vista econômico e nem jurídica. Não precisa ser nenhum advogado para saber disso. Ô, Xará, então quer dizer, será que o pessoal tá achando que se for a venda com carregador não vai pagar o carregador é de grátis? Eu queria sugerir que todos os carros viessem com ar-condicionado e direção hidráulica. Eu não sei se todos vêm hoje, mas deveriam vir, porque faz parte também, né? As calças deveriam vir com cinto também. Importante. Sem cinto, Essa- você Isso é uma não. coisa importante saber. É um Então, absurdo são vender coisas. uma calça que você precisa usar o cinto sem que a Você porra tem do que cinto comprar. Não, você tem que comprar o cinto separado. vergonha. Caramba. E meia? Por exemplo, você comprar um sapato e não vem meia. E não vem meia. Você vai usar o sapato sem meia? Você machuca, né? Então, eu não sei, são várias coisas. Eu acho que a secretaria ela está focada muito nessa questão das multinacionais e tal, e está perdendo todas essas outras. Eu estou aqui fazendo, já Uma que o Rodrigo ironia, foi né? embora, Fazendo já que o Rodrigo papel foi embora, do irônico. exatamente. Não, o que é absurdo é que a gente está em 2022 e com, assim, e É, discutindo uma coisa que só tão Então, é óbvia, que tem né? o grande, para mim, a grande,
o núcleo dessa questão é ditar quanto deve custar um produto. Você está dizendo para uma empresa privada quanto ela tem que cobrar pelo produto. Porque Ou quando até ela fala, mesmo não, como você ela precisa... quer vender o produto dela, né? Isso, e faz, quer dizer, tudo isso é o preço, né? O preço não é só a etiqueta, o que está incluído naquele preço. Vou te E a entregar, você vem empresa, ela retirar. tem, exato, tem uma série de coisas, né? Portanto, você como empresa privada e numa relação privada com o seu cliente, você determina o preço. E se o preço hoje significa que você tem que comprar outro carregador, um carregador, tá? Esse é o preço. Ah, não, isso é um absurdo. Ninguém está te obrigando a comprar, querido. Vai lá e compra no concorrente. Compra outro telefone. Está tão revoltado, é um absurdo. Ninguém está te E no obrigando. final Você das não... contas, quer dizer, vai ter um monte de gente que vai comprar o carregador sem estar precisando, porque ao final das contas é ser obrigado. É Exato. mais ou menos como a passagem com bagagem, né? Já que não tem Marcelo, distinção entre a passagem com bagagem e sem, vai todo mundo pagar como se fosse com bagagem, né? deixa eu só fazer 2 comentários adicionais. O primeiro o que a secretaria está fazendo é criando uma punição porque a empresa está vendendo descasado e ela está mandando a empresa vender casado, como se isso não tivesse um custo a mais para o consumidor. É o tamanho do absurdo. Imagine É, se a Apple tivesse subido o preço de todos os produtos e tivesse falado o seguinte: olha, quem não quiser carregador, eu dou desconto. O efeito é o mesmo. E aconteceu exatamente a mesma coisa. E a gente não estaria discutindo isso. É surreal essa história. é incrível. Ô, Vitão, e aí, cara? Como é que a gente. Quanto tempo você acha que a gente aqui no Brasil vai precisar para pelo menos entender o elementar? Talvez a eternidade. Com uma pitada de otimismo, né? Cara, porque, Aqui assim, é levado aqui pelo otimismo do Cleveland. Não vamos chegar lá. é incrível, cara, porque ó, eu O trabalho com Brasil, o turismo. Brasil, é, Eu tenho uma agência de viagens. E assim, cara, é incrível como pessoas inteligentes não entendem essa questão de que se você. Ó, é tão óbvio. Se eu tenho a possibilidade de comprar com e sem bagagem, e se sem bagagem é mais barato, vamos esquecer o preço anterior. Se diminuiu ou não diminuiu. Vamos pensar hoje. Então a passagem aqui é 1.000 ou ela é 950. Eu não preciso levar bagagem. Na cabeça desse pessoal, não havendo essa distinção, todo mundo vai pagar. Então, quer dizer, eu vou estar financiando, se eu não quiser levar bagagem, eu vou estar financiando o cara que leva. Cara, é uma coisa tão clara, cara. Eu tenho, assim, uma dificuldade de entender qual é o mecanismo, qual é a falha cognitiva. E aí você pensa assim, pô, quem tem poder para determinar isso, cara, usar a força da lei por uma coisa que, como o Xará falou, entre as partes. E o que é pior, né? Quanto mais você interfere no direito de alguém de estabelecer um preço para aquilo que está vendendo, mais você diminui a propensão dessa pessoa a vender isso. Porque, pô, eu vou montar um negócio, daqui a pouco vão me meter o bedelho. Melhor sair desse negócio aqui, pô, vou para outro lugar aqui onde eu posso vender, né? Exato. Bom, nesse meus amigos, caso, quem vai pagar o pato é o consumidor, né? como É isso. sempre, né? Não Como tem. sempre, Então, as usual. Né? O cara que tem lá um carregador na casa dele antigo, que não precisasse comprar, ele vai estar pagando por um carregador que talvez ele não é, precisasse. É uma coisa tão óbvia, é difícil das pessoas entenderem, mas enfim. Bom, o Rodrigão saiu, mas vamos falar aqui sobre o Fed. Vou começar aqui com o Cleveland. O nosso ministro Paulo Guedes, em entrevista, acho que foi a Bloomberg, falando sobre esse momento do Brasil ao qual você é tão cético, mas ele falando com otimismo, e ao final ele falava sobre a questão do Banco Central brasileiro, que teria eficientemente se adiantado aos demais seus congêneres, né, no mundo, e que por conta disso o Brasil estava num momento diferente do resto do mundo, né? Enquanto o mundo ainda está com uma questão da inflação crescente, a gente aqui vivendo uma deflação, enquanto o mundo sinaliza para uma contração, a gente para um crescimento, e ao final, né, ele arrematou dizendo que estava preocupado com os Estados Unidos e dizendo que o Banco Central, ele falou exatamente isso, que o Fed dormiu ao volante. Você concorda? O pessoal lá não está muito acostumado com inflação nesse patamar e hesitaram, deveriam ter sido mais agressivos. O Bom, que já você que eu sou acha? corintiano, eu posso soltar a frase, né? Não querendo me gambar, Certo? eu já venho dizendo isso desde o final de 2020, né?
desde o final de 2020, que esse negócio não estava resolvido e que esse negócio de baixar a taxa de juros não ia ser sustentável. Tenho dito isso lá de trás. Obviamente, o Banco Central brasileiro saiu muito na frente dos demais, né? Aliás, tem gente lá na Europa que está assim, dormindo até hoje, né? Tá tendo movimentos muito, assim, muito pequenos, dada a gravidade do negócio. Mas eu tenho que concordar com ele, né? O Fed realmente estava olhando alguns modelos, aparentemente, que são modelos que não estão conversando com o choque que a gente teve nesse período de pandemia, né? E com tudo mais que aconteceu, guerras e outras coisas mais. Mas eu acho que agora o negócio vai começar a apertar e isso vai ter um reflexo sobre aqui o Brasil. Eu sou daqueles que, como eu já tenho dito, eu acredito que não há tanta margem para você começar a reduzir taxa de juros agora. Porque você tem o diferencial da taxa de juros lá fora com relação aqui, né? Mas você diz Fora a aqui dentro, expectativa de desvalorização cambial. você diz aqui dentro, não temos espaço para recuar tanto. Nem lá fora, nem aqui. Lá fora vão ter que subir. E na medida que tem que subir aqui sobra menos espaço para você recuar. E pior, né? Se você recua, você vai fazer o quê? Você vai ter provavelmente uma desvalorização cambial que vai ter impacto direto sobre a inflação novamente. Fora que a gente está com problema fiscal, como eu tenho insistido, não resolvido. Então, eu não acredito que a gente vai ter assim, espaço para reduções significativas de taxa de juros. O Vitão, você concorda com... Você, assim como o Paulo Guedes, você está preocupado com os Estados Unidos? Porque agora nós estamos na boa, né? Vamos poder... Chegou a nossa hora da Tem que tirar a revolta. casquinha, né? Pô, vamos tirar a casquinha. Vamos ter inflação menor esse ano que nos Estados Unidos. Pô, eu vivi 36 anos de mercado para chegar nesse dia, pô. Vou crescer, cara. Vou tirar o Eu casquinha. concordo, porque isso, de fato, isso atrapalha, né? Se a inflação persistir por lá e a turma for aumentar a taxa de juros, o efeito colateral é que nós temos menos margem para diminuir a nossa. Isso é ruim, né? Eu vivo num negócio, por exemplo, que essa taxa aí alta é um complicador, né? Ela gera menos volume de negócios, né? Fica mais difícil. Então, e aumenta a inadimplência também, né? Porque não tem tanta correlação assim com a inadimplência, mas com o volume de concessão tem, né? Então, a inadimplência ela tem N outras razões, está alta por excesso de endividamento. A taxa, assim, produtos com maior taxa têm maior inadimplência, mas se aumentar por isso que eles têm maior taxa, né? Mas se aumentar 2 pontos a Selic não mexe ponteiro. Mas, de fato, acaba sendo perverso, né? Porque torna nosso retorno à normalidade ou a um cenário melhor muito mais lento, né? E aí não tem muito o que fazer, porque vai cair nessa armadilha que o Cleveland acabou de mencionar. Então, é uma pena, né? A hora que a gente está meio que, aparentemente, saindo da caverna, vê que tem uma chuva lá fora que tem que ficar na caverna mais um tempo, né? Ô, Xará, eu desconfio que essa nossa antecipação do ciclo de juros foi precedida por uma cagadinha, né? Acho que exageraram a mão lá na queda e aí falar, pô, não podemos patinar e foram essa. Eu vou até além, né? Leigamente falando, porque pô, quem sou eu, né? Mas talvez eu acho que o Banco Central nosso aqui poderia ter sido até mais agressivo na alta, né? Teria ter atuado com um choque maior. Mas se você concorda com o Paulo Guedes, que o pessoal lá do Fed está dormindo no volante e que eles hesitaram aí por talvez não estarem tão acostumados a lidar com essa inflação, porque a última vez que houve uma coisa assim nos Estados Unidos foi nos anos 70, né? Sim, 70, 80, início dos 80. Então, bom, só um comentário inicial que não tem nada a ver. Sempre que eu ouço o ministro da Fazenda comentando sobre Banco Central, me dá um arrepio, ainda mais no Brasil. Verdade. Então eu fico assim, meio... Não, mas ele está comentando elogiando, no caso do nosso BC, né? Ok, tá elogiando porque a economia não está ainda desacelerando. Na hora de começar a esfriar por aí causa da ver, política monetária, né? Aí vamos ver o elogio. Mas ok, eu acho que ele tem razão. Nosso Banco Central está aí na frente. Eu acho que, assim, ex-post até a gente pode dizer exagerado na queda, mas putz, na época a gente não tinha de fato... Era 2020, a gente... mesma coisa... então, mesma coisa do erro dos economistas. O Banco taxa de Central juros errou negativa, junto. Xará.
Então, fica difícil de dizer, putz, errou, sem dúvida, não vou dizer que não errou, mas é difícil você colocar Fica mais culpa, né? claro o erro Porque agora, né? é claro, muito mais. Hoje você olha e fala, pô, de fato, exagerou, né? Para um país como o Brasil, 2% de juros, imagine. Mas você estava no meio de um processo completamente inédito, não tinha noção de onde você estava, de fato, né? E até por isso o Banco Central reagiu até de maneira rápida e eu não acho que poderia ser mais rápido, eu acho que foi na velocidade certa, o cara 75, 100 basis points cada reunião, você chegou a 150, né, num determinado momento, foi o ciclo mais longo, né, tanto em termos de magnitude quanto em termos temporais, então fez a lição de casa. E vai colher os frutos, a inflação vai cair, né? Acho que Quem vai é colher os questão de frutos? tempo. Quem vai colher os Então, frutos? quem vai colher os frutos? Eu estou no 75,25, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, E ai. o Fed é assim, o Fed ele veio de um framework diferente. Eles estavam com inflação muito baixa desde 2008. Então você está aí, pô, mais de 10 anos. Tanto que eles tentaram subir a taxa de juros em 2018 e tiveram que sair correndo, tiveram que derrubar, Você porque já imaginou se o Lula é eleito a primeira semana após a eleição dele? Dia 7 de janeiro, as manchetes no UOL, inflação despenca, desemprego na menor série histórica. Vai ser isso, né? não, eu não sei, Lula então, é pode eleito ser. e Banco Central diminui a taxa de juros. Olha Nossa, vai ser isso. só. E fora a questão da democracia estar salva, né? Então, eu acho que o Fed está Se querem atrasado, piorar, né? bota o Claro. Tombini lá. Ai, meu Deus. Ok. Obrigado. Pode trazer o Chico Lopes também. Não, tem o Manteiga. Melhor seria Ó, o Manteiga. muito bom, muito Diz bom. que o Alckmin hoje diz que não vai ser ele o ministro da Fazenda, né? Ah, que Então, bom. Vai ser o Mercadante, né? Ele é um cara que. Mas o Lula odeia o Mercadante. Isso aí, nunca o Mercadante vai ser nada. eu também Esquece. acho. Tem aquele cara que era planejamento da Dilma, que, como o nome também, Nelson Nelson Barbosa. Barbosa. Nossa senhora, isso é espetacular. Bom, galerinha, vamos para as nossas considerações finais. Vou começar aqui com o meu amigo Victor Loyola. Sua bola dentro, sua bola fora, sua dica. A dica eu vou reforçar, dado o momento, eu vou reforçar o The Crown. Realmente muito bom. Né? E 4 particularmente, temporadas, né? vai sair mais, né? Então, esse ano sai a quinta, que é Ah, é? do. A quinta já está contratada, que Será é que a do quinta vai até pós-morte onde? da. A quinta Pós-Diana? morte de Diana e tal. Acho que agora, se bobear, ele se anima e faz até o fim, né? A última temporada tem um embate entre ela e a Thatcher em alguns episódios fantásticos. Né? Sensacional. As Sensacional. duas atrizes, assim, arrebentando, né? A Tati no seu jeito mais impulsivo, aquela coisa mais... E ela matando na unha, né? E a outra super moderada. Nossa, assim, eu considero esses episódios em que há o embate das duas um dos melhores, assim, em E o termos... aprendizado com Churchill também é bem interessante, né? Também. Então, putz, vale muito a pena Olha quem que não... a Rainha Elizabeth viveu, gente. É. Olha, né? O que ela viveu de história, né, cara? Putz, incrível, cara, incrível. Boa Então dica. fica essa dica, eu reforçando, acho que essa dica já tinha dado em outra ocasião, mas aproveitando esse momento, acho que está entre as melhores séries que eu já vi. Só não vai dar para filmar ela vendo o Palmeiras campeão mundial, né? Mas Viu tudo, né, cara? É, Viu a Segunda Guerra Mundial, viu bomba atômica, viu o homem pisar na Lua, putz, viu todos os presidentes americanos, viu tudo e não viu o Palmeiras campeão mundial. Putz, que tristeza. Só em outro plano. E aí, Xará, e você? Qual que é a sua bola dentro, sua bola fora, sua Putz, dica? Ah, não, eu não peraí. fiz. O Victor Fala. não falou a bola dentro e bola fora dele. Não sei se pensou nisso. Eu tinha até pensado na semana, mas me esqueci. Então eu vou passar. Se você lembrar, você fala. E aí, Xará? Isso.
Eu não fiz minha lição de casa. A minha bola Tá dentro vai usando para o seu amigo. droga. Agora sim, agora ele Você se tá, tornou uma pessoa normal. você tá usando Está- droga. Você É. chega. Olha, eu tô começando a ficar preocupado. Depois a gente vai vamos ter uma conversa. Mas fala, Xará. A minha bola dentro, eu tenho uma bola dentro só, que é para o seu amigo, que eu não sei o nome, não me lembro o nome O nome da empresa é Rudnick. Rudnick, dono da Rudnick, que teve uma excelente ideia de prover educação financeira para os seus funcionários, porque eles estavam encalacrados na dívida, Sim, muito legal mesmo. Realmente foi uma e ele iniciativa muito preocupado, né, com diferenciada. os funcionários Muito. e resolveu promover esse evento, tal, muito É. bacana mesmo. A bola dentro para o seu amigo, Realmente, assim, seu ele amigo e cliente, né? sou testemunha. Ele é uma pessoa que tem uma consciência social enorme. Assim, o Brasil, sabe, tem muitos empreendedores que a gente sequer imagina o que move essa gente. Gente que já tem uma independência financeira, gente que já poderia pensar em passar o negócio para frente, mas que estão ali, tem um carinho, que zelam. Esse cara tem um trabalho incrível na empresa dele, ele tem um pedaço, né, da empresa que ele fez como se fosse um vilarejo. Então, aquelas pessoas que estão num determinado momento acabam morando ali, tudo muito bacana, para que elas ganhem uma capacidade financeira de juntarem um dinheiro para que elas, com isso, deem uma entrada num imóvel. Então, ele faz como se fosse uma incubadora, em que ele dá, inclusive, a moradia, tudo muito, muito bem feito, muito caprichado. Então, tem um ciclo ali, é um trabalho bem bacana, e realmente uma bola dentro bem dada. Alguma dica, Xará? Não, putz, eu tô vazio de dica hoje. Já assisti um filme que não recomendo, então passo. Faz a antidica, Xará. Se você não recomenda, você Nossa, já avisa. É a antidica que é para o cara não assistir, porra, entendeu? é um filme com Ben Affleck e o Morgan Freeman, que, putz, foi um desperdício. É um filme da Guerra Fria, nem lembro o nome. A Soma de Todos os Medos, tal. Ah, eu acho que eu sei qual é. Enfim, Realmente ruim. é meio fraco. Enfim. Isso aí. E você, Cleveland? Qual é a sua bola dentro? Qual é a sua bola fora? A sua dica? Bola dentro, muito rapidamente, a trajetória da rainha. Ela foi preparada para ser o que ela foi de fato, né? Bola fora, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Porque que decisãozinha que eu vou te falar. Eu já vi de tudo, mas essa foi, Essa foi minha assim, bola top de fora da tudo. semana passada. Ridícule. Eu, Ridícule. Foi ridícule. E dica nenhuma. Tô vazio de dica também. Eu tenho uma dica. Diga aí. 21h45 hoje, vamos torcer para que as glórias do passado revivam e o São Paulo elimine o Urubu com toques de crueldade. Com muita tranquilidade. Somos Muita favoritos. tranquilidade. Muita. Escreve o que eu tô te Muita. falando. Escreve o que eu tô te falando. Escreve o que eu tô te falando. Eu tenho escrito as coisas que você está falando e essas coisas vão me levar a ganhar muitos almoços. Se eu Né? tivesse Eu quero apostado que com vocês o Guedes, quantos almoços eu teria ganho? A cada você vez não que vocês sabe. falaram. eu nunca disse que o Guedes ia sair, não. Bom, beleza. Assim, Bom, nunca Não, disse. não. Eu quero hum, retomar essa conversa do almoço em breve. tá bom. Vamos retomar. Porque Vamos esperar. Vamos dar tempo em ao mais tempo. uns 10 dias eu já tenho Isso, direito a beleza. 2. 10 dias, meu filho, no Brasil é muita coisa, tá? Bom, vamos lá. A minha bola fora vai para o deputado Douglas Garcia, que ontem, ao final, no debate para governador aqui de São Paulo, ele hostilizou, assediou a jornalista Vera Magalhães. Eu perdi É, esse embate. então, assim, eu vou dar bola fora para os dois lados e vou explicar por quê. Eu aprendi com um amigo meu que a razão é um bem muito precioso e que você tem que tomar cuidado quando você está com a razão para não perder ela, né? Como se fosse um cristal que você tem que carregar ali com muito cuidado. Muito bem. Esse deputado, de uma maneira grosseira, hostil, ali foi hostilizar, tô aqui filmando a jornalista Vera Magalhães, uma vergonha para o jornalismo. Cara, sabe? Momento inadequado, uma grosseria, assim, bola fora. Contudo, é o seguinte, ele foi grosseiro, a gente pode dizer que ele foi hostil, mas ele não cometeu nenhuma agressão, como o pessoal vem dizendo. O vídeo é claro. Foi ela que colocou, inclusive, a mão na cara dele
E foi o cara que foi defender ela que arrancou o telefone dele, jogou o telefone longe e ainda falou um palavrão. Então, o que que acontece? Eu acho que se a Vera Magalhães tivesse ficado assim, olha, tá vendo? O presidente falou lá comigo, me respondeu de forma grosseira, com isso ele incentiva que eu seja hostilizada, pode gostar ou não gostar de mim como jornalista, pode me questionar, pode escrever, mas eu ser hostilizada assim, é uma agressividade, né, uma grosseria. Beleza. Agora falar que foi agredida, assumir aquele papel de vítima, ali na discussão já, quando o cara começa a filmar ela já começa a gritar, misógino, misógino. Aquele que ele tá fazendo com ela, ele não tá fazendo com ela porque ela era mulher, ele tá fazendo com ela porque ele tá criticando o papel dela como jornalista. Pode até ser que, mas se ele fizesse com o cara, ele talvez apanhasse. Bom, aí é suposição, não é realidade. O que a gente viu é que ele hostilizou. Então, assim, foi ridículo da parte dele, como um parlamentar, um representante. Aliás, foi um puta gol contra, né? Porque não tinha como algo desse gerar algo positivo, mas também é lamentável, assim, esse vitimismo, se aproveitar de uma situação para criar uma narrativa do que não aconteceu. Então, bola fora para os dois. E uma outra bola fora é o seguinte. Agora eu não sabia dessa conversa, Hum. e eu vi as fotos, não sabia do que se tratava. Agora, você contando a história, eu estou me colocando a par. Mas aí, você colocando essa história, eu faço uma pergunta aqui, aproveitando que nós estamos aqui. Sim. Se fosse a Vera Magalhães fosse um homem, será que ele filmaria? Porque ele poderia realmente apanhar, Poderia apanhar. né? O cara foi lá, arrancou Mas o será telefone que ele dele. filmaria se fosse um homem? Eu não sei acho te que aqui tem uma dizer. Pode ser questão. que filmaria. Eu, por Mas exemplo, aquele Mamãe Falei, filmava homem, filmava mulher, apanhava, dava porrada. Pô, mas ele vivia disso, né? Ele talvez vivia ele, disso. talvez ele corresse o risco mesmo do cara meter a mão na cara dele, o que não quer dizer que por conta disso ele talvez abrisse mão de fazer. E isso eu concordo, é uma Mas isso aqui possibilidade, mas é uma estamos suposição. conjecturando aqui, é uma Conjecturando. suposição. Mas o fato é que ele não agrediu ela colocou a mão na cara dele, ela fez assim, o outro cara arrancou o telefone da mão dele e jogou longe, ainda no tralalá. Então, assim, ela tinha toda a razão se ela ficasse na dela e ao final falasse, ó, tá vendo, fui hostilizada, mas ela perdeu a razão porque ela quis aproveitar a oportunidade, entendeu? Sabe quando é pênalti e o cara rola, e aí o juiz não dá o pênalti porque o cara encenou tanto, mesmo tendo sido pênalti? Foi mais ou menos o que aconteceu. Então, para meu ver, bola fora para os dois. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção é o seguinte, nós tivemos aí um episódio em Foz do Iguaçu, onde um simpatizante bolsonarista chegou numa festa, a festa estava toda decorada de Lula, ele gritou, aqui é Bolsonaro, o segurança tacou uma pedra no carro dele, houve um quiprocó, o cara foi em casa, buscou uma arma, trocou tiro, ele ficou hospitalizado e o petista morreu, né? Então era o bolsonarista, mata, não sei o que lá. Né? Na semana passada, a gente teve uma briga, e um cara estava em surto esquizofrênico, bolsonarista, e aí a gente vê empresário bolsonarista, não sei o que bolsonarista, e nessa semana aconteceu um crime horroroso, 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 um cara pegou lá numa briga com a ex-mulher, matou a ex-mulher, atirou nela, sem se dar... Eu imagino, não é possível, né? Sem se dar conta que tinha duas crianças no carro, uma delas morreu. E esse cara é um eleitor fanático do Lula, tatuagem, o filho tinha o nome de Luiz Inácio, e nenhum órgão de imprensa sequer mencionava isso. Ah, mas o crime não é político? Mas eu te pergunto, um cara com uma tatuagem do Bolsonaro tivesse feito o mesmo, como é que seriam as manchetes? E aí é simples, né? E aí é simples. Se você der no Google lá, escrever lulista, vai sair lá 970 mil menções. E se você escrever bolsonarista, vai aparecer 17 milhões. É só essa diferença. E ninguém usa o termo bolsonarista associado a qualquer circunstância para elogiar alguém, né? É bolsonarista, doa 10 milhões para a fome na África, né? Ah, não. Então, assim, uma bola fora para a imprensa, porque está cada dia se descredenciando mais em formas gerais, claro que tem sempre as exceções, por essa por essa falta de parcialidade. Então é realmente assim lamentável, porque eu acho que esta notícia em que o cara matou a mulher e a criança, o fato dele ser um eleitor do Lula não tem a menor importância e a menor relação com o ocorrido. Só que se fosse o contrário, pelo amor de Deus, o tratamento seria totalmente outro. Então, assim, esse cara fez isso porque ele é um animal, porque ele é um imbecil, porque ele é um despreparado, é um cara que tem que ser excluído por todo o tempo do convívio social. Matou a mulher e matou as crianças. Não, meu, é insanidade.
mas a forma como a coisa foi descrita, e você vê que assim, eles em muitas notícias omitiam o nome da criança, sabe? Não omitiu o fato. Então, assim, foi uma vergonha, enfim. Bom, a minha bola dentro, como eu sou um pachecão, né? Os mais novos talvez não sabem nem o que é isso, mas aquele brasileiro e tal, a minha bola dentro pro Brasil, né? Pô, estamos diminuindo aqui a inflação, aumentando o emprego, né? Aumentando o investimento estrangeiro. Proporcionalmente ao nosso PIB, a gente está liderando o ranking no mundo, então acho que, sim, pelo menos um pouquinho das nossas vitórias a gente deve comemorar. E por fim, a minha dica é uma série da Apple TV, chama Invasion. Eu gosto de ficção científica, mas não é aquela ficção científica tipo Guerra nas Estrelas e tal, mas tipo o filme Contato com a Jodie Foster, que eu acho sensacional, né? Prometheus, por exemplo, que também é um filme muito legal. Putz, aquele lá das Interestelar, pô, um filme fantástico, né? E essa série Invasion é mais ou menos assim. Começam a acontecer alguns fenômenos na Terra, mas pelo nome da série, o que será que está acontecendo, né? Invasion, ó a dica, mas não é spoiler. E você tem 5 núcleos, né, que separados, independentes, acompanhando esses acontecimentos. Então é uma tropa lá no Iraque, é um casal de indianos radicados nos Estados Unidos, um xerife numa pequena cidade, um grupo de crianças na Inglaterra e um casal homossexual de lésbicas, ela astronauta e a outra controladora de voo. Então são 5 universos super distintos que vão acompanhando ao mesmo tempo. Eu imagino que em algum momento talvez haja uma conexão, e aí começam a ter esses fenômenos. Eu estou acho que no 3º ou 4º episódio, não aconselho começar a assistir no meio da semana, porque provavelmente vai ser uma noite de sono que vai pro saco, tá bom? Bom, galera, sempre bom encontrar vocês, um prazer. Até semana que vem no nosso 118º encontro. Um abraço para todos aí. Fiquem com Deus. Bom, Valeu. pessoal, um abraço. Tchau, tchau.